Bom dia. Miqueias 1. Livro de Miqueias, capítulo 1. Veio a palavra de Deus em visão a Miqueias, cujo nome significa Quem é como o Senhor. Ela era natural da cidade de Moresete-Gate, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão profética que lhe foi dada com respeito a Samaria e Jerusalém. Então, o profeta Miqueias, na época dos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, que era um rei de Judá, Deus trouxe uma palavra para ele em visão profética, mostrou para ele o que ele deveria falar. Então ele disse: ouvi, pois, todos os povos, e tu, ó terra, e tudo que há em ti, prestai atenção que Deus, o soberano, do alto do seu santo templo, seja testemunha contra vós. Porquanto Deus partiu da sua habitação, e em breve descerá e caminhará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e devido a todos os pecados da casa de Israel. Qual o pecado de Jacó? Porventura não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Não será Jerusalém? Sendo assim, farei de Samaria um monte de entulho, em campo deserto. Uma terra para plantar vinhas, atirarei suas pedras no vale, descobrirei os seus fundamentos. Todas suas imagens esculpidas serão arrebatadas, todos os bens que conquistou mediante a sua imoralidade serão queimados no fogo. E destruirei todos os seus ídolos, considerando que tudo quanto ela acumulou foi produto da prostituição. Como salário de prostituta voltará a seus atos. Deus usando o profeta Miqueias para falar contra Israel e contra Judá. Época que Israel era dividida ainda, rei do sul e rei do norte. E falando dos pecados, na época a capital de Israel era Samaria e de Judá, Jerusalém. Então falando a respeito que ambas estavam vivendo em pecado, idolatrias, todo tipo de erro. Então usando ele para falar que a desgraça viria. E falando exatamente do que aconteceria, e veio acontecer depois com a invasão da Babilônia. Apesar de nessa época ainda, né, os reinados do livro de Ezequias procurou até limpar Judá, mas o Senhor está falando com vocês, o pecado está aí, a prostituição, as negociadas, os negócios desonestos, tudo, querendo ganhar dinheiro, querendo ter dinheiro. E Deus falou: eu vou acabar com tudo, eu vou soprar tudo. E assim ele fala com nós. Quando nós acabamos nos afastando dele para viver do nosso jeito. A ganância daquela época, hoje nós vemos muito maior. As pessoas hoje fazem tudo por dinheiro. Não, fazem tudo para conseguir altos postos, ganhar altos salários. Fazem tudo para obter lucros. E não tem nenhum medo em mentir, em pecar. Só que tudo tem consequência. A destruição vem para todos. Aí quando nós não entendemos, de repente, quando menos espera, vem a destruição na família, no lar, no casamento, na saúde. Aí questionamos o porquê. Basta nós examinarmos as nossas vidas e nós veremos o quão longe nós estamos do Senhor. Nós estamos andando contra Ele. Por isso, o castigo vem.
Por isso lamentarei, prantearei, andarei descalço e despido, uivarei durante as noites como chacais, e gemerei de tristeza como um filhote de coruja. Porque as feridas de Samaria são incuráveis, e o mal que carrega já contaminou Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis isso em Gate, prensa de uvas, não choreis em Bet-Ofra, quer dizer casa de poeira, mas revolverei-vos no pó. Parti em humilhação e nudez, ó habitantes de Safir, quer dizer bela e agradável. Os moradores de Anã sairão, não conseguirão deixar a sua cidade. Bet-Ezel, que quer dizer casa do aperto, está pranteando, porquanto lhe fui retirada a proteção. Os que vivem em amargura se contorcem de dor, guardando alívio, porque a desgraça já veio da parte de Deus até as portas de Jerusalém. Os moradores de Laques, parelho, quer dizer parelho invencível, atrelai os carros de guerra, as vossas parelhas de cavalos, fostes o início dos erros e pecados da cidade de Sião, pois a transgressão de Israel fora aprendidas e praticada por vós. Por isso darei presentes nupciais de despedida a Moresete Gate, e se revelará fraudulenta para os reis de Israel. Ó moradora de Maressa, quer dizer conquistador, ainda trarei a ti aquele que te possuirá, a glória de Israel irá ter Adulão. Rapai, pois, a vossa cabeça, em sinal de luto e lamento por causa dos vossos filhos, nos quais tendes tantos prazer. Tornai-vos calvo como águia, porquanto eles serão tirados de vós e levados para o cativeiro. Você vê que a sentença de Deus é sentença dura, sentença pesada. Por causa dos nossos erros, nossos pecados, nossos filhos pagam. É que ele está falando aqui, por causa dos seus erros, seus filhos vão ser levados para o cativeiro. Do erro de vocês. E aconteceu, nós vimos, da mesma forma nós vemos hoje as pessoas errando e mesmo, principalmente no meio evangélico, eu vejo as pessoas se afastarem totalmente de Deus, colocando os filhos até no lugar de Deus, uma idolatria que tem pelos filhos, uma idolatria que tem por pessoas, idolatria que tem pelo marido, pela esposa, idolatria pelo trabalho. As pessoas são idólatras. Deus fica assim em segundo lugar. Só dirige a Deus, por exemplo, não cuida do meu filho, abençoa meu filho, salva meu filho. Mas não olha que às vezes está ensinando o filho errado, não está ensinando ele a verdade, que está praticando um suposto amor que não é amor, é ódio, porque com os ensinamentos, com a maneira como está cuidando do filho, e inevitavelmente está enviando ele para o buraco, para a destruição. E Deus com certeza vai cobrar as nossas rebeliões. As pessoas estão fugindo da palavra de Deus para tentar reinar aqui. E ainda diz, não, Deus quer o melhor para mim. Deus quer que eu viva bem aqui. Mas primeiro nós temos que nos ater à palavra de Deus. Então as pessoas estão fazendo de tudo para conquistar os bens materiais. E sempre eu ouço de pessoas, não, Deus está me prosperando, eu não entendo, Deus diz que eu tenho que comer o melhor dessa terra. Eu não vejo isso na Bíblia, nós estamos falando da época da lei, vamos voltar agora para Jesus, na época da graça, quando é que ele prometeu isso? Quando é a promessa de Jesus que nós tínhamos que ter tudo aqui? Ele não prometeu isso em nenhum momento. Ao contrário, o nosso símbolo é uma cruz. Jesus diz que quem quiser me seguir tem que pegar a sua cruz, tem que carregar esta cruz. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que seguir. Nós temos que praticar o Evangelho, nós temos que seguir Jesus. Porque se nós não seguirmos, se nós não andar de acordo com a palavra dele, nós seremos destruídos. Não tem meio termo. Vamos ser destruídos sim. Porque nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Nós estamos querendo usá-la de maneira indevida.
queremos usar ao nosso favor, mas não fazemos o que deveria fazer. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas, planejam crueldades. E logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e terrenos e tomam posse deles. Invejam e desejam casas e propriedade de outros e acabam por apoderarem-se delas. E não têm escrúpulo em agir com violência contra qualquer homem e sua família. Agridem com impiedade o semelhante e os seus herdeiros. Portanto, assim revela Deus: eis que estou planejando contra esta gente uma desgraça da qual não podereis ficar livre. Não mais andareis em arrogância, porquanto será um tempo de desgraça sobre todos vós. Naquela época sereis menosprezados e escarnecerão de vós, entoando essa triste canção. Estamos completamente destruídos, esquartejada foi a propriedade do meu povo. Ele a retirou de mim, repartiu as nossas terras entre os invasores. Por este motivo não estarei na Assembleia de Deus para a divisão da terra por sorteio. Se naquela época as pessoas estavam sendo desonestos, os que tinham poder fazer alguma coisa para usurpar a terra dos outros, os bens, quando existia qualquer ameaça de crise, colocava preços altos, extorquiam. Deus falou: não, vocês vão pagar por isso, vocês terão a ser tudo dividido para os outros. Eles acumulavam fortunas. Mas a Babilônia depois Deus enviou. Tudo que eles tinham foi dividido pelos babilônios, eles tomaram tudo. Da mesma forma, nós temos preocupação. Tem pessoas que trabalham de dia, de noite, de madrugada. Tem pessoas que não têm tempo para a família. Tem pessoas que chegam em casa meia-noite e saem às 3 da manhã e não vê os filhos, não vê a esposa, não tem tempo. A preocupação é ganhar dinheiro. E sempre com aquela desculpa que tem que deixar para os filhos, deixar a herança. É o melhor para a família. Não, isso não é o melhor. Nós não temos que ter esse desespero de acumular bens. Nós não precisamos disso. Nós precisamos é do Senhor. Nós precisamos é do Senhor. Nós precisamos de viver o evangelho dele. Porque essa loucura por em busca de dinheiro, em busca de bens materiais, tem consequências. E consequências funestas. É destruição. A nossa prioridade tem que ser o Senhor. Como é que ele é a nossa prioridade? Nós obedecendo, fazendo o que ele manda. Indo contra tudo e contra todos, se necessário for, mas viver o evangelho e praticar ele. Eis que eles aconselham: não pregueis, não haverei de falar sobre tais assuntos, afinal a desgraça jamais vos alcançará. Casa de Jacó, por acaso é isso que está sendo proclamado? O Espírito de Deus perdeu a paciência? É assim que ele procede? Diz o Senhor: eis que as minhas palavras faz bem aquele que anda corretamente. Interessante como a Bíblia, no livro atual, que acontecia no passado, acontece hoje. A mesma coisa hoje, eles falam, não tem que pregar para nós dessa maneira, não. Tem que falar de amor. Você está falando dessa maneira, você está trazendo separação, trazendo divisão. Não, você não pode falar do povo de Deus. A mesma coisa. Condenar os profetas daquela época, a mesma coisa que condena hoje. Não, Deus é amor. Deus é amorzinho, ele vai salvar todo mundo, ele vai abençoar todo mundo, mas não é isso que ele diz. Ninguém quer ouvir que tem que abandonar os pecados. Ninguém está querendo ouvir que tem que se converter. Ninguém está querendo ouvir que tem que se santificar. Ninguém quer ouvir sobre arrependimento, salvação. Ninguém quer saber. Quer saber de bênção. Não, que Deus está dando bênção, Deus está dando isso, dando aquilo. Ou seja, as pessoas estão buscando um engano, querem ser enganadas. Mas essa não é a palavra de Deus. Nós temos que pregar o evangelho, a verdade. E apesar das pessoas não quiserem, não quererem ouvir, não aceitarem,
Mas é o nosso dever, sim, levar a verdade, levar a mensagem do Senhor. Porque, caso contrário, nós estaremos igualando, ou seremos até pior, por ensinarmos o erro. E vamos pagar por isso. Mas o povo continua da mesma forma. Hoje, quem prega a verdade, quem prega o Evangelho, é esquecido, é abandonado, templos vazios, enquanto os pregadores de mentira, os pregadores do engano, das negociadas, da comercialização, estão cheios, estão lotados. Temos que observar isso. Observar o Evangelho. Voltar para a palavra de Deus, porque a salvação só tem nela. Entretanto, ultimamente o meu povo se levantou como inimigo da sua própria gente. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes e orgulhosos como quem retorna da guerra. Ora, arrancai dos seus lares seguros e confortáveis as mulheres do meu povo. Tirai a minha glória e dignidade dos vossos filhos pequenos para sempre. Erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso. Está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz a grande destruição, sem que haja remédio. Se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir, alegando: eu profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, vós o aceitareis, e esta pessoa será aclamada profeta entre vós. É exatamente isso. Naquela época e agora também. Quando alguém chega, está profetizando: ah não, está prosperidade. Ah não, isso é um profeta de Deus, ó. Ele está falando por ele mesmo. Aí eles estão aclamando aqueles que mentirosos. Ah não, Deus profetiza a bênção na sua vida, Deus profetiza isso na sua vida, só vitória. E o povo fala: isso é um profeta de Deus. Mas é mentira. São mentirosos, são enganadores. Não querem ouvir a verdade, querem ouvir mentira. E por isso Deus permite o espírito de mentira na boca desses falsos profetas. Em verdade, desde que te ajuntarei todo, Jacó, por certo carregarei o restante de Israel. Eu mesmo os haverei de reunir a todos como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio da boa pastagem, haverá ruído de grande multidão. Aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pelos portões e sairão do outro lado incólume. E o Meleque, o rei deles, Deus os guiará. Miqueias, capítulo 3. Então eu disse: ouvi, rogo-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipe da casa de Israel, não sois vós conhecedores do direito? Vós que odiais o bem, e sois apaixonados pelo mal, que arrancai a pele do meu povo, e a carne dos seus ossos. Aquele, pois, que se alimenta da carne da minha gente, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos, e os ossos e o cortam como se fosse carne, para cozer em panela. Chegará a hora em que clamarão a Deus, porém ele não mais lhe responderá. Naqueles dias, ele esconderá a face devido a toda a malignidade que eles têm praticado. Portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os do caminho, quando se lhes é oferecido uma boa refeição, proclamam Shalom, quer dizer, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes empanturra de comida. Nas igrejas modernas, pastores estão pregando paz, prosperidade, alegria, bênção e mais bênção para todos aqueles que estão indo levar ofertas e mais ofertas. E tem muitos tempos que a gente vê, inclusive ameaças. Ah, não, se você não ofertar, se você não participar da fogueira santa, se você não der dinheiro, não der isso, não der um bem, não der qualquer coisa, você é amaldiçoado. Estamos cansados de ouvir isso. Eles fazem isso, é muito comum. Principalmente em alguns tempos, como é o Universal do Reino de Deus, a Mundial do Poder de Deus, adiante do trono.
e várias outras. Falar não, se você não der, você será amaldiçoado. Eu falo que eu vi, eu vejo. E vocês vão prestar conta a Deus. Só sabem pregar sobre prosperidade, sobre a cura, sobre isso, sobre coisas boas. E diz que é Deus que está dando, é Deus que está fazendo. Mas isso eles estão pesando. Isso pregam isso exatamente para comover, fazer com que as pessoas dêem oferta e dêem coisas e mais coisas. Mas esta não é a palavra de Deus. Não é isto que o Senhor determinou. Temos que compreender que isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas infelizmente, além desses pregadores mentirosos, enganadores, servos do diabo, todo o povo que está ali atrás também são. Porque eles não estão querendo a verdade. Se eles quisessem, eles buscavam. Mas eles querem a mentira. Eles querem saber que é facilidade. Por isto, o crime de estelionato, na verdade, é um crime que tem participação da vítima. Porque a vítima vai com interesse de ganhar. Os estelionatários oferecem vantagens. E às vezes vai com interesse de ganhar muita coisa, acaba perdendo. Assim são os templos modernos, hoje estão cheios de estelionatários, oferecendo o que não é deles, o que eles não têm poder de fazer, falando que Deus vai dar, que Deus vai abençoar, que Deus vai multiplicar, isso e aquilo. E em troca pede mais oferta, campanhas e mais campanha, enganando o povo. Lá nesses tempos não prega, não exorta. O evangelho ali usa somente partes que é conveniente a eles. A verdade não existe. O povo ali dentro só recebe aquelas palavras de autoajuda, de emoção, e sai logo e enfrenta a derrota lá fora. Por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós. Um tempo de noite sem que haja visões. Haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. O sol se porá, e o dia se escurecerá completamente para todos vós, profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos e humilhados, todos cobrirão o rosto, porque não haverá mais resposta da parte de Deus. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Deus, ó Senhor, estou cheio de força e de amor, pelo que é direito e justo, e assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão, e a Israel com seu pecado. Ouvi, pois, isso aos chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça, e pervertei tudo o que é justo, que vos aplicais a construir Sião, mediante o derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Eu fico observando que hoje nós vivemos uma época até pior do que aquela. Uma vez que os pastores hoje se preocupam com tudo, em ganhar dinheiro. Basta nós observarmos a quantidade de pastores que se candidatam a cargos políticos, a deputados, senadores, governadores, presidentes. Eles levantam não com o interesse de pensando na nação, nas pessoas, mas em si mesmo. Mesmo sabendo a incompatibilidade da função, do cargo, do chamado de pastor para político, outra coisa, eles teimam. A preocupação é ganhar dinheiro, cada vez mais. É poder, cada vez mais.
Sendo que a função de pastor é cuidar de ovelhas. Função de pastor é ensinar o caminho às ovelhas. Mas o que eles ensinam hoje não é um caminho, é um atalho que leva direto para o inferno. Porque basta nós olharmos, observarmos os grandes templos, hoje são como shopping. Tem de tudo. Só não tem o evangelho. Só não tem a palavra de Deus. Basta nós olharmos, ouvirmos as pregações modernas. É só vitória, é só vitória. É prosperidade. É Deus multiplicando, abençoando não sei quantas vezes mais. É Deus dando isso, é Deus dando aquilo. É Deus curando. Só que você não vê isso na realidade. Em contrapartida, nós observamos que esses mesmos tempos, essas mesmas pregações, eles perdem 40, 50 minutos, 1 hora para falar sobre a oferta. Sendo que esta hora deveria ser aproveitada para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da verdade. Eles não fazem. Às vezes fala com o povo, o povo de Israel foi desobediente e tudo. Mas nós vivemos numa época, numa classe muito mais desobediente. Uma classe que se rebela de uma forma declarada contra a palavra de Deus. Vive nos templos, carregam Bíblia, falam que amam a Deus, mas não conhecem a Deus. Eles querem um Deus servo, um Deus empregado deles, escravo deles. Para estar ali o tempo todo pronto a atender ao que é uma bênção, que é isso, que é aquilo. Mas mudar, se arrepender, abandonar os erros, abandonar os pecados, não. Tudo usa desculpa, tenta justificar os seus maus erros, seus maus pensamentos. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de suborno. Seus sacerdotes ministram visando lucros. E até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, ouçam apoiar-se no Senhor alegando, eis que Deus está no meio de vós. Nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Portanto, por causa de vós, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal inútil. Ah não, fique em paz, Jesus vai te abençoar. Jesus está te dando. Mal não vai vir sobre a sua vida, não. Deus é com você. Cansamos de ouvir isso. E não é verdade. Tudo é a mesma coisa. Hoje os famosos cantores gospel cobram fortuna de templos aí para ir cantarem. E os pastores, claro, pagam isso de bom grado porque é uma atração para trazer para os seus templos, e o povão quer atrações, querem ouvir, assistir, ver os cantores gospels famosos. Então os famosos pastores itinerantes que vivem pregando por aí cobram fortunas, além de exigir venderem CD, DVD, livro dele nos templos. Ou o caso contrário, vão para fazer campanhas, onde divide campanha para levantar dinheiro. Às vezes não tem a maneira de fazer uma determinada campanha e propõe com o pastor presidente que o que for arrecadado é 50% para cada um. Essa picaretagem existe no meio gospel. Os se cobra para pregar, para ir visitar a igreja, que não deveria acontecer. O povo é extorquido. O povo tem que estar ali ofertando, dando dinheiro para pagar esses eventos. Mas o povo quer isso. É o povo que busca. Na verdade, não busca. Saber que se não andar de acordo com a palavra de Deus, se não andar corretamente, o castigo virá. Nós lemos aqui no versículo 7 que diz assim, ó, casa de Jacó, por acaso é isso que está sendo proclamado?
o Espírito de Deus perdeu a paciência? É assim que ele procede? Diz o Senhor: eis que as minhas palavras fazem bem àquele que anda corretamente. Para Deus faz bem, sabendo quem anda corretamente, de acordo com o evangelho dele. Nós lemos hoje aí o capítulo 3, do 1 ao 3. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 4 de Miqueias. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.